Olá a todos e a todas. Eu quero começar agradecendo esta oportunidade de fazer a palestra de encerramento deste Congresso de Filosofia da Mente aqui na Universidade do Minho. Agradeço também a comissão organizadora, com a qual eu mantive contato estes últimos meses e que me proporcionou essa oportunidade. Bom, o meu nome é João Teixeira, eu sou professor da Universidade Federal de São Carlos, no Brasil. Eu estudo filosofia da mente há cerca de uns 25 anos e eu escolhi como tema para fazer essa palestra de encerramento o tema mais tradicional da filosofia da mente, que é o problema mente-cérebro. Eu não vi as palestras anteriores, então a opção por esse tema também está relacionada, digamos assim, com a ideia de pegar um problema realmente central e acredito que ainda não resolvido, que é o problema mente-cérebro. Não resolvido por quê? Porque nós ainda não temos teorias filosóficas e nem tampouco científicas que nos permitam estabelecer uma ponte inteligível, compreensível entre estados mentais e estados cerebrais. Nós ainda não sabemos como é que de um sinal cerebral se pode passar para um estado mental, um estado com um conteúdo fenomenal, um conteúdo, por exemplo, de cor ou de algo parecido, né? Há um filósofo inglês, o Colin McGinn, que costuma muito brincar com isso, dizer assim, o grande problema da filosofia da mente é saber como é que de um pequeno pedaço de massa cinzenta nós conseguimos gerar um mundo em Technicolor. O problema é, então, que as teorias tradicionais, que eu acho que todos aqui já devem mais ou menos saber, encontram muitos problemas. No caso do dualismo, você consegue sim fazer uma separação entre mente e cérebro, mostrar que estados mentais têm propriedades muito distintas de estados cerebrais, mas depois de fazer essa separação, o problema é que você não consegue juntar essas duas coisas, né? Então nós caímos naquele tradicional problema, que é o problema da interação, de saber como é que a mente pode influir sobre o cérebro se ela não é algo material. Bom, mas isso é trivial. Nós temos a outra versão, né? Talvez, eu diria talvez uma outra parte desse quebra-cabeças, que é o identitarismo, né? O identitarismo ou o reducionismo ou o eliminativismo são várias formas de pensar numa redução de estados mentais a estados cerebrais, né? O grande problema com essas teorias é que elas também ainda não conseguiram mostrar como é que se dá a passagem entre o físico e o mental. E se a esse problema nós adicionarmos o problema da consciência, nós vamos verificar que as coisas ficam ainda muito mais difíceis. Existe uma outra alternativa, tá? A alternativa que hoje praticamente está sendo abandonada por causa da grande influência da neurociência, mas que ainda tem muita força, é o funcionalismo, quer dizer, a ideia de tratar a mente como sendo o software de um computador, o que nesse caso seria o hardware, ou seja, dizer a mente está para o cérebro da mesma maneira que o software de um computador está para o seu hardware. Essa teoria, ela encontra vários problemas hoje em dia,
mas o principal se refere a uma espécie de experimento mental, que todos também devem conhecer, que é a ideia de que se você for trocando todos os neurônios do cérebro de uma pessoa por chips, o que tecnicamente ainda não é possível, mas talvez daqui a 50 anos seja, nós não sabemos se, quando essa substituição estiver completa, se este outro cérebro, este segundo cérebro, já de silício, feito de chips, será consciente ou não. E nós não sabemos, não conseguimos fazer essa previsão, nem teoricamente. Então, o funcionalismo encontra pelo menos essa dificuldade, né? Esse assunto foi muito discutido por John Searle, que é um filósofo também bastante conhecido, e ele sustenta essa visão de que se nós fizermos essa substituição, esse outro cérebro de silício não será consciente. Mas nós, infelizmente, nós não sabemos. Nós continuamos com um grande quebra-cabeças, né? Porque se de um lado nós concedermos a vez para o dualismo, nós temos o problema da interação. Se a mente e matéria forem a mesma coisa, nós vamos ter que explicar por que não só o cérebro, mas também outras porções da matéria não poderiam ser conscientes, e nós teríamos um grande problema, que é o problema do panpsiquismo, que é uma coisa que é dificilmente aceitável. Se nós quisermos também não ser dualistas, assumir uma posição de algum tipo de materialismo, nós vamos estar também comprometidos com um problema, que é o problema da subsistência ou da continuação da existência da mente ou da consciência após a morte, após a decomposição do corpo físico. E talvez, se a gente quiser fazer uma teoria científica, né, da consciência, talvez isso não seja tão desejável assim. Bom, até agora então eu falei do quebra-cabeças, né? Eu quero começar agora a tratar de alguns aspectos desse quebra-cabeças, que possa nos encaminhar para algo parecido com uma sugestão de como ele poderia ser resolvido. Eu digo sugestão porque a gente sabe que os problemas filosóficos eles não são resolvidos, né, da mesma maneira que os problemas empíricos, os problemas matemáticos. Qual é o grande problema da consciência? Por que se formou esse problema e ele se arrasta ao longo dos séculos? Ele se arrasta pelo fato de que, dentro da nossa visão científica do mundo, nós não conseguimos encaixar a ideia de consciência e nem tampouco a ideia de mente. Por quê? Em grande parte porque nós ainda temos concepções talvez um pouco erradas ou um pouco primitivas daquilo que nós chamamos de matéria. Então, quando a gente fala no problema mente-matéria, talvez a maior dificuldade esteja não em perguntar o que é a mente, mas perguntar primeiro o que é a matéria. Se é tão desejável assim reduzir o mental ao material, nós precisamos saber por quê, ou o que é essa coisa que nós entendemos por matéria. E nós temos uma tradição científica, né, que é a tradição científica que vem desde de um filósofo grego, que é o Demócrito, e que passou, né, pela formulação da teoria do átomo, primeiro no século XVIII, a consolidação dessa teoria no século XIX, até aquilo que foi assunto, né,
da mídia, que foi a descoberta da partícula de Deus, do bóson de Higgs, mas sempre trabalhando com a seguinte hipótese, a hipótese de que a matéria ela é um conjunto de átomos. Esses átomos podem ser, por sua vez, decompostos em partículas cada vez menores, até o ponto de que elas se reduzam a simplesmente uma espécie de um ponto geométrico no espaço. Bom, isso cria uma dificuldade. Cria uma dificuldade porque nós não conseguimos imaginar nenhum tipo de modelo de como nós passaríamos desse tipo de ponto de partícula para um estado mental. Né? Então, nós temos uma dificuldade aqui. Né? A dificuldade seria a seguinte: passar ou encontrar uma ponte entre o mundo físico e o mental, ou talvez não exatamente entre o mundo físico como nós habitualmente o concebemos, mas a sua descrição, a descrição do mundo físico feita por essa disciplina científica chamada física, tá? E como passar dessa teoria para uma outra teoria, se nós quisermos chamar assim, na qual nós falamos de estados mentais, de estados psicológicos, e para a qual nós criamos um vocabulário específico, que é o vocabulário da psicologia. Então, a ideia é a seguinte, e é por isso que eu chamo eu dei o título a essa palestra de fisicalismo branco. Não se trata de passar do mental para as coisas que estão diante de nós, mas de criar uma teoria, de criar um modelo, uma analogia, tá? Que, usando a descrição do mundo que é feita pela física e a descrição dos nossos próprios estados mentais, seja possível encontrar uma ponte, seja possível encontrar um modelo ou uma analogia que tornasse possível esse tipo de relação. Bom, qual é a ideia então que eu proponho? Que é uma sugestão. Eu penso que se nós ficarmos presos à física tal como ela esteve até poucas décadas atrás, com esse chamado modelo padrão, que é o modelo da física de partículas, nós realmente não conseguiremos encontrar essa passagem, esse modelo, essa analogia entre mental e físico. Há alternativas? Há. Na segunda metade do século XX, do século passado, houve uma modificação radical do conceito de matéria, e essa modificação se deveu à formulação de uma teoria nova, que é a teoria das cordas, ou a teoria das supercordas. A teoria das supercordas, ela emergiu da necessidade que os físicos encontraram no começo do século XX de unificar a teoria da relatividade, como Einstein tinha proposto, e também a mecânica quântica, que surgiu cerca de 20 anos ou 30 anos após a proposição da teoria da relatividade. Bom, de acordo com a teoria das cordas, tá? A matéria não é um conjunto de partículas agregadas, mas ela é composta de filamentos extremamente pequenos, tá? Que vibram como se fossem a corda, por exemplo, de um instrumento musical. E o que determina
a natureza de uma determinada partícula, tá? É o modo como essa microcorda, essa corda que provavelmente nós nunca enxergaremos, tanto da mesma forma que não enxergaremos os átomos, ela vibra. Bom, isso trouxe uma modificação muito geral na física. A teoria das cordas não é ainda inteiramente aceita, embora já se caminhe para alguns experimentos que mostram que ela pode ser aceita. O problema é que ela, para ser construída, ela exige a introdução ou a concepção de um mundo físico com mais dimensões do que as 3 ou as 4 que nós estamos acostumados. Mas a ideia da corda que vibra, ela acaba se tornando muito interessante se nós pensarmos da seguinte maneira. Qual é a característica fundamental da consciência? Característica fundamental da consciência segundo praticamente todos os filósofos da mente, é a geração de estados subjetivos, estados internos que têm uma subjetividade intrínseca, única, e que a gente chama de qualia. Ou seja, os qualia são, por exemplo, os gostos do vinho. Quando eu digo o vinho está cru, o vinho está amadeirado, ou quando eu digo está salgado, está mais salgado, menos salgado. Isso pode variar de pessoa para pessoa, né? Nós sabemos que a consciência ela é uma coisa que está profundamente ligada a isso, a subjetividade e a individualidade. Como nós poderíamos pensar isso em termos da teoria das cordas? Nós podemos criar um modelo disso. O modelo seria a de uma harpa, ou de uma corda, uma corda musical estendida entre 2 pontos bastante distantes. Em cada ponto dessa corda, de você bater nessa corda, você vai criar uma vibração que vai ser uma vibração única, específica, produzida pelo fato de você estar batendo num lugar específico dessa corda. Então, nós podemos começar a pensar um modelo físico para os qualia através dessa ideia. Olha, existe uma similaridade entre o ponto absolutamente específico de vibração dessa corda e o estado subjetivo ou estado intrínseco, único, pelo qual um sujeito consciente passa. Eu creio que isso é uma espécie de porta de entrada para a gente começar a pensar num modelo que relacione, tá, a física, tá, a física pensada como a teoria das cordas, e o nosso vocabulário psicológico. Bom, isto resolve vários problemas. É claro que essa proposta que eu estou fazendo ainda está no começo, é uma sugestão, mas vários problemas, como por exemplo, nós termos uma solução ou uma ideia para pensar numa teoria que seja materialista, que seja fisicalista, sem ter que passar para o panpsiquismo. Porque alguém poderia dizer assim para mim: olha, mas as cordas vibram no universo inteiro. Sim, tá? Essas cordas, elas vibram, tá?
e nós sabemos que se a cada uma das vibrações nós atribuíssemos zeros e uns como se fosse um código de computador, elas estariam passando aquilo que nós chamamos informação. Informação no sentido físico, no sentido que a física dá para a palavra. Tá? Bom, o que nós podemos pensar, então, como uma coisa complementar, né? Essa informação, ela tem de passar pelo cérebro. E é isso que ela acontece quando nós interagimos com um mundo onde há todas essas microcordas vibrando. O nosso cérebro é o maior labirinto que a natureza já construiu. Tá? Entre um input e um output do cérebro, nós sabemos que o que acontece é um grande delay. Delay no seguinte sentido: gera-se um tempo, gera-se uma duração. Tá? Essa duração, que é o tempo que leva para essa corda que vibra passar de um lado para o outro, de um lado do input para o output, esse tempo se torna um tempo vivido, se torna o tempo da consciência. Então, vejam bem, quer dizer, nós podemos ter um modelo de harpa, nós podemos pensar em qualia, que é um caminho para a consciência. Nós precisamos de um cérebro, coisa que os funcionalistas achavam que não seria necessário, mas você precisa de um cérebro, ou você pelo menos precisa de algo que faça esse caminho labiríntico, que dê esse delay nas vibrações, tá? Você não precisa ser panpsiquista, e você pode perfeitamente manter essa sua teoria compatível com a ideia de que quando o cérebro desaparece, quando o cérebro se decompõe após a morte, o mental também desaparece. Então, esse é mais ou menos o caminho, né, a sugestão que eu estou querendo passar como uma tentativa para resolver esse problema mente-cérebro. Bom, claro que, como eu disse, isso é sugestivo, isso tem dá margem a muitas dúvidas. A teoria das cordas está sendo testada agora em estados ou em simulações com poucas dimensões. Na verdade, nós precisaríamos pensar em um espaço com muito mais dimensões, mas eu acredito que essa modificação do nosso próprio conceito de material, ou seja, do que seja o mundo material, talvez possa iluminar um pouco mais o problema das relações entre mente e cérebro. É isso. Eu agradeço então a atenção de todos e, conforme a gente combinou, eu estou então aguardando as questões de vocês. Muito obrigado.